Bolsonaro é um prisioneiro de guerra. Botem uma coisa na sua cabeça, na cabeça de vocês. Bolsonaro é um presidente, um prisioneiro de guerra. É mesmo poético, né? Eu diria até que o pretexto. Porque a razão para a convocação da decretação da prisão preventiva do Bolsonaro foi uma vigília. Eu acho normal, porque não há nada que o demônio odeie mais do que um ajuntamento de pessoas orando e pedindo por algo justo. E é demoníaco. E é claro que o demônio age através do Alexandre. E o demônio odeia uma vigília. Aí, além da vigília, teve a questão da tornozeleira, né? E teve um vídeo que foi publicado em diversos jornais e rodou as redes sociais sobre a tentativa de romper a tornozeleira que teria acontecido pelo presidente Bolsonaro. Eu quero assistir, você já deve ter assistido esse vídeo, mas eu quero assistir aqui com você, porque eu tenho alguns comentários. Equipamento 85916-5. Vejam. Alguma coisa para queimar? Deixa eu te falar. Ferro quente? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Qualquer pessoa que assista esse vídeo percebe o estado do presidente Bolsonaro. Eu diria que um estado semi-catatônico. Um estado semi-catatônico. Que evidencia outro ponto para o qual eu tenho chamado a atenção, levantado há muito tempo aqui no programa, que é a questão da tortura psicológica da qual o presidente Bolsonaro é vítima, que tem levado o presidente a um estado mental de exaustão e confusão. É claro que ele está sob efeito de medicação. É evidente que está. E por que ele estaria sob o efeito de medicação se estivesse em bom estado? O presidente Bolsonaro vem sendo um idoso que vem sendo torturado por um violador sancionado de direitos humanos internacionalmente, de forma reiterada, e isso leva o presidente a um estado de confusão mental. Associe isso aos remédios. Você vai ler o relatório médico do dia 23 de novembro, você vai ver que os médicos descreveram que visitaram o presidente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília na manhã daquele dia, e eles relatam que no dia 21 de novembro, um dia antes da prisão, o presidente Bolsonaro relatou que apresentou um quadro de confusão mental, alucinações, possivelmente induzido pelo uso de um medicamento chamado pregabalina, que teria sido receitado por outra médica, seja lá que causa esse de vários médicos tratando o presidente Bolsonaro. O medicamento reagiu com a clorpromazina e gabapentina, os nomes horrorosos, cloroquina é muito mais fácil. Ele já usa para o tratamento das crises de soluço e causou esses efeitos colaterais extras nele. Então a gente está falando de um homem cuja confusão mental, a qual eu venho chamando a atenção há algum tempo.
confusão mental foi unanimidade entre os médicos. Causada primeiro por uma tortura psicológica e depois pelo consequente uso de remédio. É óbvio que não poderia ser punido por uma cautelar, enquanto ele não estava no domínio completo mental no domínio completo das suas capacidades físicas e mentais. Mas não é só isso, porque o fundamental é o quadro da tortura psicológica. Pelo amor de Deus, o estado de saúde do presidente Bolsonaro é periclitante. Mental e físico. Pelo amor de Deus, antes da prisão, o próprio Metrópolis reportou que o presidente Bolsonaro estava soluçando há 23 horas. Eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que disse que o pai não estava bem, continuava com soluço. Meu amigo, você já tentou? Eu já tive uma crise de soluço. Tem um remédio, esqueci o nome agora aqui, que é um anti-inflamatório que você toma aqui nos Estados Unidos. É muito comum aqui esse anti-inflamatório. E eu tenho o efeito colateral desse anti-inflamatório, para mim, é uma crise de soluço que não passa. E a última vez que eu fui fazer uma pequena cirurgia e tal, me deram esse negócio, eu tive uma crise de soluço que durou umas 5 ou 6 horas. Na sexta hora, você quer se suicidar. Na sexta hora, você não aguenta mais soluçar. Você não aguenta, você pede pelo amor de Deus para parar de soluçar. Você não consegue dormir. Você não consegue fazer nada. Agora você imagina um indivíduo que está soluçando há 23 horas. O efeito mental disso. Um sujeito que está se assistindo na televisão ser injustiçado, ter a sua reputação assassinada, com a ameaça de ser enviado para a prisão e de morrer na prisão. Não, vai para Papuda, vai para Papudinha. Você dá medicamento, medicação tarja preta para o presidente, como a gente chama. E imagine o estado dessa pessoa. Agora, como? Eu me pergunto, e tem a ver com a postagem que eu fiz e com o presidente Bolsonaro, o próprio Eduardo falou a esse respeito. Como pode o presidente Bolsonaro negociar, por exemplo, a anistia? Como pode o presidente Bolsonaro negociar a própria sucessão? O Valdemar da Costa Neto, o presidente Bolsonaro vai escolher quem será o candidato. Nesse estado? Nesse estado? Como é que esse homem pode escolher quem vai ser o candidato da própria sucessão? Como pode um refém depauperado negociar a própria soltura? Aí o Ferre reclamou, por que o seu presidente Bolsonaro não pode falar? Porra, porque tá assim, meu filho. Bolsonaro é um prisioneiro de guerra. Botem uma coisa na sua cabeça, na cabeça de vocês. Bolsonaro é um presidente, um prisioneiro de guerra. E depois que ele estiver livre, ainda vai ter que ser tratado. Tratado para estresse pós-traumático, tratado para que tenha plena recuperação. Não tem como condições de liderar qualquer coisa. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de entendimento, é um abuso de uma pessoa numa condição vulnerável. Se tem uma coisa que você não pode negar eu entreguei tudo que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de vistos, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição. Porque com um pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo. E com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold. Não me deixa sozinho. Vamos comigo. Agora, link na descrição.